Com uma única fatia de bolo, fiz o mundo perfeito do meu irmão desmoronar sobre a toalha de linho branco da minha mãe. E enquanto eles se engasgavam com a verdade, eu respirei fundo pela primeira vez em 30 anos. A casa dos meus pais tem um cheiro que se infiltra na alma. Não é um cheiro de lar, mas de manutenção. É o aroma químico da lavanda, que a minha mãe usa para esfregar o mundo até que ele perca-se a sua memória, misturado com o cheiro pesado dos móveis de madeira escura, que nunca mudaram de lugar. Naquele sábado, este perfume de ordem e esquecimento estava a ser sufocado por outro. O do assado de domingo, um aroma de alegria forçada para o noivado do meu irmão, Marcos. Eu, Clara, com meus 31 anos, estava encolhida no sofá, sentindo o tecido áspero arranhar minha pele, um eco de como sempre me senti naquele lugar. Uma dissonância. Nesta casa, Marcos sempre foi o sol. Eu era um planeta distante e gelado, invisível a olho nu. Ele era as notas boas, o emprego estável de gerente assistente no supermercado, o aperto de mão firme. Eu era minha faculdade abandonada, as mãos perpetuamente manchadas de corante alimentar e o cheiro a baunilha que se agarrava à minha roupa como um pecado. A confeitaria, para eles, não era uma profissão. Era um caos que eu trazia para a cozinha imaculada da minha mãe, uma desordem que precisava de ser contida. Quando entreguei o bolo, uma torre de 3 andares que me roubou o sono, meu pai passou por mim. Ele não olhou para as flores de açúcar que demorei horas a esculpir, pétala por pétala. Apenas deu uma palmadinha condescendente na minha cabeça. Pelo menos para alguma coisa serve esse seu passatempo, não é? Economizamos um bom dinheiro. Cada palavra, uma pequena pedra atirada contra a janela da minha autoestima. O que eles não sabiam era que o meu passatempo me sustentava. O meu principal cliente era um café sofisticado em Higienópolis, um universo paralelo a 1 hora de distância. Um lugar onde o nome da nossa família não significava nada. Mas o meu sucesso tinha um preço, um contrato de confidencialidade que me amordaçava. Eu era a arma secreta de Sofia, a dona do café. O meu nome não aparecia em lado nenhum. Eu era um fantasma que produzia arte, um segredo que me pagava as contas, mas que me impedia de ser vista. A festa de noivado era um teatro, e o meu bolo, a minha obra-prima silenciosa, era apenas um adereço no canto do palco, ofuscado pela travessa de empadinhas gordurosas. Sentei-me, deixando o tempo passar, até que Beatriz, a noiva, flutuou na minha direção. O seu sorriso era uma obra de arquitetura, perfeitamente construído, mas sem calor. Os seus olhos, no entanto, eram geodésicos, medindo cada centímetro do meu ser, e não gostando do que viam. Clara, certo? Disse ela. O Marcos fala pouco de você. Prazer, Beatriz, parabéns. A minha voz soou oca. Obrigada. Então, o que você faz mesmo? Perguntou ela, polindo uma pergunta que já continha a sua própria resposta desdenhosa. Sou confeiteira. Tenho um negócio em casa. Ah, que amor! A palavra amor foi pronunciada como se ela estivesse a falar com uma criança que lhe mostrava um desenho rabiscado. Um passatempo adorável. O bolo está divino. A propósito. Ela pegou no telemóvel e o seu rosto transfigurou-se. A máscara de polidez caiu, dando lugar a uma excitação genuína. Falando em bolos, você precisa de ver os doces da Doce Encontro. É aquele café chique em Higienópolis. Eu sou obcecada. É o lugar do momento. As minhas fotos do chá de panela lá renderam tantos likes. Ela virou o ecrã para mim. A luz fria do aparelho iluminou um bolo que me fez prender a respiração. Era meu. Cada curva, cada folha de açúcar, cada nuance de cor. Era um dos meus designs mais populares, a prova viva do meu sucesso anônimo. Senti o sangue a fugir-me do rosto. O meu orgulho e a minha prisão. Ali, na palma da mão dela. Não é perfeito? Continuou ela, a sua voz um zumbido distante. A dona de lá é um gênio,
Eles têm uma lista de espera para bolos de casamento. É o meu sonho ter um bolo deles. É um símbolo de status, entende? Status, gênio, sonho. As palavras dela eram martelos a bater contra o vidro fino da minha compostura. Naquele instante, a condescendência dela, o desdém velado do meu pai, a decepção perpétua da minha mãe e o peso do meu próprio silêncio colidiram dentro de mim, numa explosão silenciosa. Olhei para ela, olhei para o meu irmão, que se aproximava com aquele seu sorriso de quem possui o mundo. Olhei para os meus pais, sentinelas do meu fracasso. O ar ficou rarefeito. Beatriz, comecei, e a minha voz não era minha. Era mais grave, mais sólida, como se viesse do próprio chão. A doce encontro não faz os próprios bolos. Ela franziu a testa. Como assim? Claro que fazem. É isso que os torna tão exclusivos. Não, continuei, e a palavra saiu como uma lâmina, cortando do murmúrio da festa. O silêncio começou a espalhar-se a partir de nós, como uma mancha de vinho num tapete branco. Eles terceirizam a confeitaria. Têm um contrato de exclusividade rigoroso com a fornecedora para garantir a qualidade. O sorriso de Beatriz era agora apenas uma memória. As conversas morreram. O único som era o tic-tac do relógio de pêndulo do meu avô, a contar os segundos para a detonação. E essa fornecedora, fiz uma pausa, sentindo o gosto metálico da libertação na boca. Sou eu. O silêncio implodiu. Tornou-se uma pressão nos ouvidos. O sorriso de Beatriz desfez-se em pó. O maxilar do meu pai estalou. A minha mãe, no meio da sala, parecia uma estátua de sal, com seu sorriso congelado numa máscara de horror. E Marcos, no rosto do meu irmão, por baixo da incredulidade, vi algo novo: medo, um medo puro e infantil. Beatriz olhou para o meu bolo de 3 andares, uma obra de amor e ressentimento no canto da sala. Depois olhou para uma imagem brilhante e perfeita no seu telemóvel. E finalmente olhou para mim. O cálculo a ser feito nos seus olhos era quase audível. Você, sussurrou ela, e a palavra estava carregada com o veneno de anos de desprezo. Mas o Marcos disse que você mal conseguia pagar as contas. Dei de ombros, e foi como se um peso de décadas se desprendesse das minhas costas. Senti o chão firme sob os meus pés. O Marcos não sabe de tudo. Naquele momento, eu não era mais a irmã fracassada. Eu era uma mulher cujo sucesso tinha acabado de expor a frágil fundação sobre a qual eles construíram o seu mundo. As migalhas na toalha da mesa já não eram apenas restos de bolo. Eram os destroços da mentira confortável em que todos eles viviam. A viagem de volta para casa foi uma descida a um poço de silêncio. Não era uma quietude pacífica, mas um silêncio com dentes, denso e pesado, como uma massa de bolo que não levedou. Sentado entre os meus pais, eu podia sentir a radiação da sua fúria contida. A minha mãe olhava pela janela, os seus dedos a tamborilarem um ritmo de ansiedade silenciosa na sua bolsa. O meu pai ligou o rádio, enchendo o carro com o som estático de um jogo de futebol, um ruído branco para abafar a verdade desconfortável que eu tinha servido no meio da sua sala de estar. Eu era uma anomalia, uma variável que eles não conseguiam resolver. E a única solução que conheciam era fingir que a equação nunca tinha existido. Respirei o ar viciado que cheirava a assado requentado e a raiva fria, e senti-me mais sozinha do que nunca. No dia seguinte, o telefone tocou. Era a minha mãe. A sua voz do outro lado da linha era coberta por uma camada de açúcar de confeiteiro, mas por baixo eu podia sentir o amargor. Minha filha, que surpresa ontem, nunca imaginei. Precisamos conversar. O seu pai e eu estamos preocupados. Preocupados. Aquela palavra. A arma de veludo que eles usavam para me moldar. Senti um arrepio familiar. A memória de todas as vezes que a sua preocupação era apenas uma forma mais polida de dizer errada. Preocupados com o quê, mãe? Ah, Clara, um negócio desse, sozinha. E se não der certo?
É muita pressão. Você sempre foi tão sonhadora. Talvez seja melhor pensar num caminho mais estável. As mesmas palavras de sempre, um disco riscado a tocar a mesma melodia de desconfiança. O problema já não era o meu fracasso, mas a audácia do meu sucesso. Desliguei, o gosto do açúcar falso da sua voz a deixar um travo amargo na minha boca. Marcos, por sua vez, estava submerso num silêncio profundo. Um silêncio que eu sabia era o de uma panela de pressão a acumular vapor. A explosão veio de um lugar inesperado. Soube mais tarde, por uma prima que adora uma boa história, o que serviu de gatilho. Marcos e Beatriz, na sua busca por um apartamento, foram ao banco. Durante a reunião, o gerente, tentando ser simpático, disse: A família de vocês tem um bom faro para negócios, não é? A sua irmã, Clara, tem uma empresa de confeitaria incrível. Os números dela são impressionantes. Aquelas palavras foram a faísca num campo seco. O filho de ouro, o gerente estável, subitamente reduzido ao irmão da confeiteira de sucesso. Naquela noite, a fúria de Beatriz explodiu. A minha mãe, num descuido, ligou-me e deixou o telefone no viva-voz. Ouvi a voz dela, estridente e metálica. Ela nos fez de idiotas, Marcos. Mentiu para todos nós. Até o gerente do banco está a rir-se de nós. Você precisa de fazer alguma coisa. A alguma coisa materializou-se poucos dias depois. Sofia ligou-me, a sua voz tensa. Clara, o seu irmão esteve aqui e não foi uma visita amigável. Ele disse que, como membro da família, queria ver os nossos livros de contas. Insinuou que você poderia estar a sonegar impostos e que ele, como gerente experiente, poderia ajudar a regularizar tudo. Foi uma ameaça, Clara. Tive de o mandar embora. O ar fugiu dos meus pulmões. Ele não estava a invadir apenas o meu negócio, estava a tentar contaminar o meu santuário. Aquele lugar limpo, meu, onde o cheiro a desapontamento da minha família não entrava. A partir daí, o cerco fechou-se. O meu pai começou uma campanha de terrorismo por e-mail, enviando-me artigos sobre falências e escândalos fiscais. As palavras nos ecrãs pareciam pequenos insetos a rastejar. A minha mãe deixava mensagens de voz, a sua voz um sussurro de ansiedade fabricada, falando sobre vergonha e ambição desmedida. Era um gotejar constante de veneno, concebido para me fazer sentir pequena e errada. O golpe final veio na forma de um convite para um almoço de domingo, para pôr as coisas em pratos limpos, disse a minha mãe. Era uma armadilha, mas eu fui. Eu precisava de olhar nos olhos deles e mostrar-lhes que eu já não era feita de vidro. O ar na sala de jantar era tão denso que podia ser cortado com uma faca. A comida no meu prato não tinha sabor. Foi o meu pai que começou o ataque, depois de limpar a boca com um guardanapo de linho. Clara, estivemos a conversar. O Marcos, com a sua experiência, pode ajudar o seu negócio. Pensamos que seria justo se ele se tornasse seu sócio. Ele ficaria com a parte financeira e você com a cozinha. Marcos interveio, a sua voz suave como uma teia de aranha. É uma situação em que todos ganham, maninha. Eu protejo-te dos teus próprios erros e tu podes continuar a brincar com os teus bolos. Brincar com os meus bolos, proteger-me dos meus erros. Eles não estavam a oferecer ajuda, estavam a exigir a minha rendição. Queriam um pedaço do meu sucesso para alimentar o ego ferido do meu irmão. Respirei fundo, sentindo cada músculo do meu corpo a contrair-se. Dizer não à minha família era um ato físico, como empurrar uma parede que me esmagava desde a infância. Agradeço a oferta, disse eu, e a minha voz saiu firme. Mas o meu negócio não está à movenda, e eu não preciso de ser protegida. O rosto do meu pai endureceu até se parecer com pedra. O sorriso do Marcos desfez-se. Nos olhos de Beatriz, vi um ódio frio e puro. Saí daquela casa, sentindo o sol na minha pele pela primeira vez, como se tivesse acabado de emergir de uma caverna.
Naquela noite, encontrei um bilhete dobrado debaixo da minha porta. Reconheci a caligrafia apressada e angular da minha mãe. O papel estava frio ao toque. 3 palavras. Você não é bem-vinda. Não era um insulto. Era uma sentença de excomunhão. O sabor da minha vitória era agridoce, como chocolate demasiado amargo. Percebi que a família que eu passara a vida a tentar agradar nunca tinha realmente existido. Era apenas uma história que eu contava a mim mesma. E agora a história tinha acabado. Depois do bilhete debaixo da porta, algo em mim quebrou. Não foi um estilhaçar ruidoso, mas uma fissura silenciosa e definitiva. A esperança tola de que um dia eles veriam o meu valor simplesmente evaporou-se, deixando para trás uma clareza fria e dura. A guerra não era para os trazer de volta, era para me libertar deles. Eu não ia lutar com gritos ou acusações. A minha arma seria a farinha, o açúcar e o meu trabalho. A minha primeira decisão foi estratégica. Eu estava cansada de ser a gênio anônima por trás do sucesso de outra pessoa. Liguei para Sofia, a dona do doce encontro. Marquei um café, não na sua loja, mas num lugar neutro. Com o coração a bater forte, expliquei o meu plano. Eu não queria mais ser uma fornecedora fantasma. Queria lançar a minha própria marca, Bolos da Clara, e propus uma nova forma de parceria, um espaço de destaque na sua vitrine, com o meu nome bem visível. Para minha surpresa, Sofia sorriu. Clara, eu estava na espera que você fizesse isso, disse ela. Depois da visita do seu irmão, percebi que você merecia mais. As pessoas adoram os seus bolos. Elas merecem saber quem os faz. Conte comigo. Naquele momento, senti uma onda de alívio. Eu não estava sozinha. Enquanto que eu planeava o meu próximo passo, o desespero da minha família crescia. Marcos, ao saber da minha nova parceria, tentou uma tática mais suja. Começaram a circular boatos no nosso bairro. Uma vizinha perguntou-me, com um ar de falsa preocupação, se era verdade que eu tinha tido problemas com a vigilância sanitária. Um primo distante mencionou ter ouvido que as minhas receitas não eram originais. Eram ataques baixos, sussurrados em filas de supermercado e grupos de WhatsApp, concebidos para manchar a única coisa que eu tinha, a minha reputação. Não respondi. Em vez disso, concentrei-me no grande evento anual do bairro, a Feira da Comunidade. Era um dia em que toda a gente montava bancas na praça principal para vender artesanato, comida e produtos locais. A minha família sempre participou, o meu pai a ajudar na organização e a minha mãe a exibir os seus bordados. Este ano, eu decidi que seria a minha estreia pública. Aluguei um pequeno espaço, mandei fazer um banner simples, mas elegante, bolos da Clara, e passei uma semana a assar como nunca antes. No dia da feira, o meu estômago estava cheio de borboletas nervosas. Montei a minha banca com mini cupcakes, fatias de bolo e potes de doce de leite caseiro. Em poucos minutos, uma pequena multidão formou-se. As pessoas provavam, os seus olhos arregalavam-se de surpresa e compravam. Os elogios eram como música para os meus ouvidos. Menina, que mãos de fada! Este é o melhor bolo de cenoura que já comi. Então eu vi-os, a minha família. Eles caminhavam pela feira, parando para conversar com amigos, a fingir que não me viam, mas era impossível ignorar a fila de pessoas na minha banca. Finalmente, a curiosidade de Beatriz venceu. Ela aproximou-se, hesitante, enquanto Marcos e os meus pais observavam à distância, com expressões rígidas. Olá, Clara, disse ela, a sua voz quase um sussurro. Está muito movimento aqui. Olá, Beatriz. Quer provar um cupcake? Ofereci, estendendo-lhe um. A minha mão estava firme. Ela pegou-o, deu uma pequena mordida e fechou os olhos por um instante. Naquele momento não havia falsidade, apenas a reação honesta ao meu trabalho. É delicioso, admitiu ela, derrotada.
Foi então que a senhora Almeida, a maior cusca do bairro, aproximou-se da minha mãe. Ouvi a sua voz alta e clara. Helena, querida, a sua filha é uma artista. Você deve sentir tanto orgulho. A minha mãe forçou um sorriso, um movimento tenso e frágil dos seus lábios. Sim, claro, muito orgulho, murmurou ela. O seu olhar encontrou o meu por cima da multidão. Naquele olhar vi tudo: a raiva, a inveja, a vergonha. Mas por um instante fugaz, por baixo de tudo, pareceu-me ver outra coisa. Um brilho estranho, quase doloroso, uma centelha de orgulho que ela imediatamente sufocou. Marcos, ao seu lado, estava vermelho de fúria. Meu pai apenas virou o rosto, o maxilar cerrado. Naquela noite, o telefone tocou. Era na minha mãe. A sua voz não era doce, era cortante. Você está feliz agora, Clara? Humilhou a sua família na frente de toda a gente. Esperei que ela continuasse, mas ela ficou em silêncio, à espera da minha desculpa, da minha submissão. Respirei fundo e, pela primeira vez na vida, escolhi-me a mim. Eu não humilhei ninguém, mãe. Eu apenas vivi a minha vida. Se vocês sentiram vergonha, isso é um problema vosso, não meu. Passar bem. E desliguei. Aquele clique foi o som da minha liberdade. Meses depois, a minha vida é outra. Com um pequeno empréstimo e os lucros da feira, aluguei uma pequena loja no centro, o meu próprio espaço. O Bolos da Clara tornou-se um ponto de referência na cidade. A minha relação com a minha família é agora um silêncio educado. Cruzamo-nos no supermercado e trocamos um aceno de cabeça rígido. Eles vivem no seu mundo de aparências, e eu no meu, feito de realidade e cheiro a baunilha. Beatriz e Marcos casaram-se. Não sei que bolo tiveram, não me importo. A ponte entre nós foi queimada, e pela primeira vez estou em paz com as cinzas. A verdadeira vitória não foi provar que eles estavam errados. Foi perceber que a opinião deles nunca importou. Hoje, enquanto coloco a última cereja num bolo de casamento para um casal feliz, sinto uma paz que o dinheiro não compra e nenhuma aprovação familiar pode dar. Já não sou a irmã mais nova assustada, a filha fracassada. Sou a Clara. E esta vida construída por mim é a minha obra-prima, é a minha cereja no topo do bolo.